Pois é, vou conversar agora com o escritor Jaime Brenner. Jaime, muito bom dia, um prazer estar aqui com você. Tudo bem com você, Jaime? Como vai, Mário? Muito obrigado a todos na Bahia, tudo tranquilo. Jaime, você lançou agora um livro, rapaz, sobre um grande personagem que eu tive a oportunidade de conviver bastante. Ele era muito amigo de meu irmão Carlos, inclusive fez o casamento dos filhos dele. Eu fiz várias entrevistas com ele, inclusive depois daquele episódio lá dos Estados Unidos. O livro que Jaime escreveu, que está lançado, chama-se Henri Sobel, o Rabino do Brasil, biografia escrita por Jaime Brenner. Me conte, Jaime, como é que você enfrentou essa tarefa, como é que foi? Fale à vontade aqui, porque eu estou curiosíssimo e tenho certeza que todo mundo aqui vai gostar de ouvir. Obrigado, Mário. Na verdade, eu convivi com o Rabino durante 30 anos, um pouco mais, como jovem. O caso Herzog, vocês vão lembrar, quando o jornalista judeu Vladimir Herzog, em 1975, Isso. Foi assassinado pelo regime militar e a versão oficial era de suicídio. Houve uma revolta branca, no sentido de uma revolta não violenta contra isso, a versão era absurda. O Rabino Sobel e outros rabinos e outros representantes da comunidade judaica se recusaram a enterrá-lo no que era então a ala dos suicidas do cemitério judaico de São Paulo. Isso deu origem a uma aproximação entre o Rabino e o Dom Paulo Evaristo Arnes, então cardeal arcebispo de São Paulo, e o reverendo Jaime Wright. Por conta disso, houve um ato ecumênico na Catedral da Sé, em 1975, que juntou 8.000 pessoas. Havia um forte esquema repressivo, mas o ato foi feito e foi o primeiro de muitos atos que levariam alguns anos depois ao fim do regime militar. Pessoalmente, a primeira manifestação a gente nunca esquece. Eu tinha 14 para 15 anos, foi a primeira manifestação a que eu fui. Bom, depois disso eu convivi com o Rabino muito. Eu trabalhei na grande imprensa um bom tempo, o Rabino tinha muitos contatos, eu funcionei como uma espécie de assessor informal dele, depois foi assessor formal, e quando houve o caso em que ele foi, você se referiu, quando ele foi preso roubando 4 gravatas, ele me chamou uns dias depois e me pediu para escrever junto com ele, para editar uma autobiografia. Eu fui contra, achei que era muito cedo, mas ele tinha uma vontade inabalável. Nós editamos Um Homem, um Rabino, poucos meses depois do caso das gravatas. Quando ele morreu, em novembro de 2019, a filha única dele, a Alicia, me procurou, pediu para eu divulgar. Eu tenho uma empresa de comunicação, então eu vivo disso. A divulgação era um pouco complicada, porque sempre havia o risco de alguém dar peso demais para essa questão das gravatas, que eu acho que não teve peso nenhum em relação à importância que ele teve para a história do Brasil. Mas aí a sociedade brasileira foi muito generosa com ele no momento da morte e antes também, e a partir da morte dele eu sugeri à família que a gente criasse o projeto Henri Sobel História e Memória. Esse projeto funciona há 3 anos, tem incentivo da Lei Rouanet. Nós já fizemos um audiobook com casos que as pessoas viveram com ele, teremos um média-metragem que será lançado em maio. O arquivo dele foi doado ao Museu Judaico do Brasil, e o outro subproduto foi esse livro aqui, Henri Sobel, o Rabino do Brasil. Esse livro ele tem algumas novidades. Primeiro, ele tem uma ampla pesquisa nos arquivos dele, que eram inéditos ainda, e levaram a gente a descobrir coisas muito interessantes, por exemplo, do relacionamento dele com vários presidentes da República, do Figueiredo até o Bolsonaro, né? E várias outras coisas, algumas coisas picantes também, como a tórrida relação que ele teve quando tinha 22 anos com uma estrela de Hollywood, então com 55 anos e 6 filhos. E aí o interessante, quando eu fui escrever, eu me dei conta que o Rabino Sobel tinha tocado tantas vidas que seria muito injusto, muito egoísta da minha parte, escrever um livro apenas com a narrativa.
Então, a opção que a gente teve foi escrever a narrativa entremeada por casos contados e assinados por dezenas de pessoas que conviveram com ele. Então, tem desde o presidente Fernando Henrique Cardoso até uma pessoa que o encontrou uma vez num aeroporto. São casos dramáticos, tristes, alegres, muito engraçados, porque ele era um personagem muito pitoresco, mas que dão uma ideia meio colorida e caleidoscópica da vida dele, que foi contraditória e caleidoscópica. Levando em conta que, e eu deixo isso claro, essa não é uma biografia chapa branca, em hipótese alguma. Vocês vão ver aqui um homem fundamental para a história contemporânea do Brasil e da comunidade judaica, mas um homem cheio de contradições, que errou, e errou muito, mas que deixou uma marca indelével na história do Brasil. Eu concordo inteiramente com você, eu conheci, eu entrevistei ele 2 vezes assim, num programa longo que eu tenho aqui. O primeiro ainda estava no auge, aquela coisa toda, depois do episódio das gravatas. Eu acho um absurdo se querer reduzir a imagem dele. E eu me lembro, porque eu sou bem mais velho do que você, Jaime, dessa atitude dele, não é, em relação ao assassinato daquele jornalista judeu, e que ele foi quem, junto com outros rabinos, foram duros mesmo. Não vai enterrar em local de suicida, porque ele não se suicidou. E naquele momento era uma coisa muito dura para enfrentar a ditadura que estava bem forte no auge dela, né? E outra coisa engraçada, ele nasceu em Portugal, mas nunca perdeu o sotaque de americano, não é? Ele falava sempre engraçadíssimo, eu brincava muito com ele. E tem um episódio também, Jaime, em que ele foi no avião presidencial, junto com todos os presidentes da República do Brasil vivos, para o enterro do Papa. Não foi isso? E ele foi o representante do judaísmo, que mostra a figura dele de uma importância nacional muito grande, não foi, Jaime? É isso mesmo. Tem uma foto no início do livro em que parece que ele está dando uma aula para o presidente Lula, presidente Fernando Henrique, presidente Sarney, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, cardeais e tal. Ele está de pé, parece que está dando uma aula. Na verdade, o presidente Fernando Henrique me disse que ele estava explicando algumas particularidades do judaísmo. Nessa viagem, o presidente Fernando Henrique fez uma gracinha inesquecível, foi muito espirituoso, porque quando decolou o avião, ele foi convidado, o presidente Lula também, o cerimonial serviu lulas fritas, né? Uma gafe enorme. E o presidente Fernando Henrique olhou e falou assim: não, lulas fritas é demais, vai parecer provocação. E dentro da comunidade, você disse, inclusive, que ele era uma pessoa, né, com várias facetas, e era mesmo. E dentro da própria comunidade judaica de São Paulo, tem correntes assim que, bom, dizem que juntando 2 judeus, 3 brigam, né? Porque eu nunca vi uma coisa tão judaica quanto isso, né? Todo judeu, se você fizer uma pergunta, responde com outra pergunta. Minha mulher mesmo, que não é judia, quando ela me faz uma pergunta, eu sempre respondo com uma pergunta. Ela diz: não, eu sou judeu, você tem que aceitar. Então, não é? Mas dentro da comunidade tinha gente que gostava dele, tinha gente que não gostava, até pelo fato dele ter se destacado nacionalmente. Existiu isso também, não foi, Jaime? Não, ele era muito mais aceito pela sociedade brasileira em geral do que pela comunidade judaica. O Henri Sobel, ele virou um desses nomes da sociedade civil. Na virada do fim da ditadura, a sociedade civil escolheu alguns representantes informais que falavam sobre tudo. Um deles era o Betinho, você lembra? No Rio de Janeiro. Claro. E como ele era muito disponível e sempre tinha boas opiniões, toda a imprensa falava com ele o tempo todo.
O Sobel era a mesma coisa. Eu digo isso porque aconteceu isso comigo. Se ligasse para ele às 3 horas da manhã e falasse, Rabino, o que o senhor acha do último lançamento das sandálias havaianas? Ele falava assim, 1 minutinho, por favor. Desligava, ligava para alguém, às vezes era eu, ou pelos assessores informais dele, e perguntavam, o que eu acho do lançamento das sandálias havaianas? Então, resultado, o jornalista saía com uma resposta, ficava feliz, e a comunidade brasileira em geral tinha a ilusão de que o Sobel, com suas causas grandiosas, representava o conjunto da comunidade judaica. Mário, você não é tão mais velho do que eu, mas vai lembrar que até o Rabino Sobel, a visão que se tinha do judeu, que era retratada, por exemplo, em programas humorísticos, era de um sujeito sempre de preto, de barba, de chapéu, com muito sotaque europeu, que era muito pão duro e possivelmente vivia de negócios escusos. A partir do Sobel, a visão da sociedade brasileira sobre o judeu é outra, ele mudou. Então, nesse sentido, Verdade. o Sobel ele enfiou mais o Brasil na comunidade judaica e enfiou mais a comunidade judaica no Brasil. Só que ele não pedia permissão para isso. Então, às vezes, ele arrastou a comunidade em posições que talvez ela não tomasse. E a liderança judaica, às vezes, quando era despreparada, morria de dor de cotovelo, Mário. Eu sei disso. Agora você me lembrou de um personagem que tinha na escolinha do professor Raimundo, que tinha um judeu, o bordão dele, fazemos qualquer negócio. É isso mesmo. Era o saudoso Marcos Plonka, um comediante aqui de São Paulo, que fazia o papel dele, mas que acabava passando uma imagem negativa para o judeu, na verdade. Mas você sabe, Jaime, até hoje, rapaz, eu me surpreendo ainda. Quando eu era jovenzinho, por exemplo, que saí da escola israelita, fui para um colégio batista, muitas pessoas chegavam para mim, você é judeu? Sou. Você acredita em Deus? Acredito. Foi você que matou Cristo, né? Porra. Quer dizer, a ideia, inclusive, que a própria Igreja Católica, né, nos transformou no deicidas, assassinos de Deus. E aquela estereotipação que até hoje eu ouço. Eu não conheço um judeu pobre. Que mentira, rapaz. Pô, que mentira. Todo judeu é rico, todo judeu é miserável, E tem gente que chega para mim, assim, porque eu não sou nada disso. Pô, você é um judeu diferente. Rapaz, nós temos muitos carimbos. Agora eu fico pensando, Jaime, no mundo todo, onde tem 8 bilhões de pessoas, a estimativa é que haja entre 15 e 16 milhões de judeus. Porra, pouca gente que incomoda pra cacete, não é não, Jaime? Incomoda. Você veja que na última eleição, o presidente Bolsonaro usou muito Israel e os judeus como escada para ganhar credibilidade. Isso foi uma coisa até incômoda, porque nós somos talvez 110 mil judeus no Brasil. Israel é um país pequeno, por que nós somos essa referência? É incômodo. Eu acho que os judeus, enfim, nós somos o povo monoteísta mais antigo do mundo. Pois é. Então tem uma série de coisas. Agora, nos deixem no lugar que a gente tem. Nós somos mais um povo com características particulares, super dividido, como você disse. Tem judeu de esquerda, judeu de direita, judeu que vota no Bolsonaro, judeu que odeia o Bolsonaro. Nós somos plurais. E é verdade, juntou 2 judeus, são 3 opiniões. Não por isso é que nós somos conhecidos como o povo da palavra, porque a gente gosta muito de falar. Às vezes você sabe que eu adoro ser judeu, acho fantástico. Somos 2. Apesar de não ser do judeu religioso, eu só vou na sinagoga uma vez por ano no Yom Kippur, dia do perdão, que eu ia com meu pai. Só. Mas é engraçado isso. E, Jaime, que bom, rapaz, você tá fazendo esse trabalho todo. Esse livro já está nas livrarias? Tem edição, Bom, tem edição eletrônica? Eletrônica? Não, ele vai ter edição eletrônica daqui a alguns dias, nós estamos preparando. Ele está em algumas livrarias, ainda o ritmo de pandemia ainda é ruim, então a gente ainda não conseguiu colocar, só em São Paulo. Quem tiver interesse,
você entra no site henrisobel.com.br, henrisobel.com.br, você fica sabendo como ter acesso ao livro, pode comprar, pode estar à disposição, tá certo? Ainda não. E o audiobook, Jaime? E o audiobook? Como é que eu faço para... o audiobook é muito legal. No site henrisobel.com.br, Henri com Y, você pode fazer o download gratuito, Mário. Tá certo? Legal, vou fazer isso hoje. E avise o seu irmão Carlos, que eu não o vejo há muito tempo, gostaria muito de ouvir a opinião dele. Ele mora em São Paulo e tá preso em casa por causa da pandemia ainda, né? Mas ele tá bem lá. Muito pois bem. é, rapaz. Jaime, foi ótimo conversar, te conhecer, viu? Vamos voltar a conversar, rapaz. Nós temos muito que conversar, inclusive sobre o judaísmo, que tem muita gente que não conhece, não sabe para que lado vai. Essa história de perguntar. E diga assim, vocês sabiam que Jesus era judeu? Quê? Pois é. Jesus, Maria, a mãe de Maria, todo mundo, Santana. Nós somos os irmãos mais velhos dos cristãos. Essa Exatamente. Jaime, um abraço. E uma coisa importante, Mário, é que o Rabino Sobel foi um personagem de proa do diálogo interreligioso. Sim, ele acreditava que cada religião era um caminho para o mesmo fim. Eu acho que no momento de intolerância internacional, essa lição é muito importante. Isso mesmo. Grande abraço para você, Jaime. Vamos voltar a conversar, viu? Um abraço a você e seus ouvintes. Tá, um abração para você. Parabéns aí pelo seu trabalho.